Aporte ou empréstimo? Afinal de contas, os 50 milhões de dólares são empréstimos ou não? Ontem à noite, o jornal o Globo, mais uma vez, pega todos de surpresa, desmentindo o americano John Textor, que afirmou em live, em entrevista, no canal Arena Alvinegra, que se tratava de um aporte de novos sócios chegando ao Botafogo. E ainda qualificou esses sócios como amigos e ex-sócios ou parceiros de negócios da época de Fubo TV. À noite, o jornal o Globo vem e traz a bomba de que, na verdade, se trata de empréstimos e que esses empréstimos foram até rejeitados pela galera da SAF porque tinham juros ali considerados abusivos. E, mais uma vez, o torcedor do Botafogo fica perdido. Quem é que está falando a verdade? O Globo ou o John Textor? A gente já aprendeu a ter cautela com certas fontes de informação. Essa que é a verdade. Mas, nesse caso, o filme do John Textor está tão queimado que eu prefiro ficar com o pé atrás e esperar tudo se confirmar. Vamos falar também sobre a demissão dos diretores da Eagle, que aumentou o poder do John Textor, inclusive na França. Vamos falar de Enzo Gonzalez, sai informação também vindo do Globo que o Botafogo só aguarda o fim do transfer para contratar o jogador da Premier League. Vamos falar do Kadir e dos 6 jogadores do Sub-20 que foram promovidos para completar o banco contra o Cruzeiro e falar também da FIFA, que condenou o Botafogo pelo Álvaro Montoro e pode virar um transfer ban muito em breve. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Eu sei que o noticiário está pegando fogo, o torcedor do Botafogo não aguenta mais tanto sofrimento, mas John Textor está no prazo que ele pediu, né? John Textor disse que o dinheiro ia cair essa semana e tudo seria resolvido. Portanto, vamos aguardar. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 2 conteúdos. Um às 8h45 e outro às 18 horas, trazendo absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas para vocês. Portanto, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nada. Vamos lá. Ontem eu postei essa notícia no final da noite sobre aporte e empréstimo que vem lá do jornal O Globo, e muita gente, né? Você lê os comentários, é impressionante, não é o Manel falando. Basta ler os comentários. Manel, é o Globo, Manel, não dá audiência para o Globo isso, o Globo aquilo. Gente, são jornalistas, a gente precisa respeitar as apurações. Salvo engano, é até o João Pedro Fragoso, que faz um trabalho muito bacana há bastante tempo sobre o Botafogo, né? Acho até que ele nem é mais setorista do Botafogo, mas seja como for, pelo tempo que foi um trabalho muito bacana. Não me lembro de nenhuma linha editorial dele contra o Botafogo, coisa do tipo. Então, vamos respeitar a apuração. O cara está trazendo que, na verdade, isso daqui se trata de empréstimo. Eu vou ler aqui a notícia com vocês, depois eu vou dar uma informação que eu tenho ela já apurada há algum tempo, beleza? Vamos lá. O Botafogo, a porta do Botafogo é citado por Textor e é considerado empréstimo com juros muito altos de jornal, vendo jogadores seriam dadas como garantias. Isso aqui, cara, se for verdade, é um tapa na cara do torcedor do Botafogo. Se for verdade, o John Textor mentiu na cara de pau para toda a torcida do Botafogo. Essa é a grande realidade, porque o que ele disse na Arena Alvinegra é outra coisa. O que eu estou achando que é essa informação? Eu estou achando que é uma informação defasada. Tá? Pode ser que seja verdade? Pode ser, porque eu tinha essa informação antes da entrevista do John Textor. E talvez as coisas tenham mudado nos bastidores e, de fato, sejam um aporte. Só que aí a notícia sai agora. Talvez esteja um pouco anacrônica, mas beleza, o jornal está cravando lá a apuração deles. Quem sou eu para dizer que não é verdade, não é isso? O aporte de 50 milhões de dólares citados por John Textor, previsto para entrar na SAF na conta do Botafogo nos próximos dias, na verdade, é visto mais como empréstimos a juros bem altos, segundo informa o Jornal Globo. Esse negócio de que é visto mais como empréstimo, cara, não existe visto mais como empréstimo. Ou é empréstimo, e aí você tem um contrato de mútuo, é um documento jurídico, beleza? Ou é um empréstimo ou não é um empréstimo. Se for um aporte que envolva sócios, você tem uma alteração contratual, você tem integralização de capital. Então, assim, não tem como trazer uma informação dizendo que é visto mais como empréstimo. Não existe isso de visto mais como empréstimo. Existem documentos jurídicos que caracterizam de forma cristalina se é um empréstimo, se não é um empréstimo. Então, para poder trazer essa informação, tem que trazer o documento, cara.
Que tipo de documento que é? Qualifica o tipo de documento que a gente tem a resposta na ponta da língua. É tão simples quanto isso. De acordo com a reportagem, o aporte seria de 20 milhões, tá, de dólares num primeiro momento e outros 30 num segundo momento nas semanas seguintes. Porém, os juros poderiam fazer esses 50 milhões dobrarem em apenas 4 meses. Cara, se isso for verdade, irmão, isso daqui é absurdo demais. É pornográfico. Não tem a menor condição disso daqui ser levado à frente. É papo de interditar o John Textor por administração temerária. Como é que você pega um negócio de 50 milhões que em 4 meses vira 100 contra você se você não pagar? Sobretudo nesse quadro de insolvência, onde 9 clubes cobram Botafogo na FIFA. Loucura. Não tem como passar isso. Agora, é aporte ou é empréstimo? Essa é a dúvida que fica. E aí tem aqui, ó, ainda segundo o jornal Globo, John Textor teria dito, né, que esse dinheiro poderia abrir caminho para novos investidores. São antigos parceiros dele, da Fubo TV, abrindo mão de 90% que detém hoje da SAF Botafogo. No contrato está previsto que seriam dadas vendas de jogadores como garantia de pagamento. Pô, isso aqui é uma sacanagem com o torcedor do Botafogo, né? Se o Textor se enrolou financeiramente, isso é problema do Textor, isso não é problema do torcedor do Botafogo. O que os jogadores têm que ser dado em garantia? Tem nada que ser dado em garantia. A nota oficial do Botafogo, publicada pela SAF, não dizia que o Textor tinha recursos próprios para dar conta do transfer ban? Se o Textor tem recursos próprios, como é que estão dando jogador em garantia? Os recursos próprios deles são os jogadores? Vocês só podem estar de brincadeira. E aí, com todo respeito aqui, vocês acham que o torcedor do Botafogo é otário. Vocês acham que a gente é otário. Não é possível, cara. Não é possível. Cadê os recursos próprios do John Textor? Que vocês falaram em nota oficial que se tinha? Não tem recurso próprio nenhum. Entendeu? É muito complicado. Eu vou te falar o que eu ouvi, o que me passaram já ainda na semana passada, né? Na semana passada, me passaram que o John Textor apareceu lá no Clube Social, né, pedindo aí uma assinatura, porque precisava, de um empréstimo que não era no valor dos 50 milhões de dólares, era no valor menor, mas que eram juros como esses, entendeu? Juros como esses. E aí, meu amigo, o pessoal falou, cara, não rola, não rola, entendeu? Isso aí para virar uma bola de neve não custa. Se já está difícil de tirar o Botafogo do buraco que ele se enfiou, da forma como está, imagina assinando empréstimos e mais empréstimos com juros absolutamente escandalosos e abusivos. É quase aqueles 400% de cartão de crédito, é uma coisa surreal, entendeu? Então, assim, segundo o Jornal Globo, há na SAF quem veja isso com normalidade, a partir do pressuposto de que negociar jogadores faz parte do DNA do projeto, montado pelo Textor. Além disso, há o argumento de que a escolha de quem seria vendido partiria do departamento de futebol alvinegro, como de praxe. Por outro lado, também há quem aponte esse caminho como num sentido contrário da austeridade que a SAF tem tentado buscar recentemente. Eu sou terminantemente contra o John Textor pegar novos empréstimos, eu sou terminantemente contra dar jogadores em garantia. O Textor que corre atrás, ele que lute, quem quis comprar o Botafogo foi ele, quem quis comprar o Lyon foi ele, quem quis pegar empréstimos com a Ares foi ele. Meu amigo, a gente tem um campeonato brasileiro para jogar e o Botafogo não pode perder competitividade. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua aqui nos comentários, tá? Por outro lado, dando continuidade aqui ao... Então, de novo, só para reforçando aqui, ó, respeitando todas as apurações, vamos ver no final das contas quem está certo, entendeu? Se é o John Textor na Arena Alvinegra que disse que seria um aporte, ou os jornalistas que trazem isso como empréstimo. Eu sei de empréstimos que tentaram no passado, portanto, falar de empréstimo não é algo absurdo. Agora, o que está causando uma confusão muito grande hoje, ninguém consegue cravar, é se os 50 milhões são objeto de empréstimo ou de aporte de novos investidores. Por enquanto, nós temos a palavra do John Textor contra a palavra do Globo, e o tempo vai mostrar. Beleza? Vamos lá. John Textor demite diretores da Eagle por maior controle em votações que terá na França. Isso é importante, porque ontem saiu uma notícia que esses diretores teriam renunciado, né? O Emmet Sayo e o Stephen Welsh, do quadro de conselheiros da Eagle Bidco, que é a subsidiária da Eagle Football.
E tem um motivo, né? Segundo o jornal o Globo também revelou, o empresário norte-americano indicou a pessoas próximas que demitiu a dupla por uma ação estratégica para ter maior controle em algumas votações internas que acontecerão na França nas próximas semanas. O que pode acontecer na França nas próximas semanas? Tem um monte de fofoca que fica rolando em grupo de WhatsApp em outros lugares, que ninguém aqui tem condição de trazer como informação. Você vê que o próprio jornal o Globo não traz o que eu vou te falar agora como informação, mas com certeza se chegou em mim, chegou na galera do Globo. Esse movimento teria sido um movimento para o John Textor poder apartar de vez Lyon de Molenbeek e Botafogo, para que o Lyon, junto com a Ares, pegassem o equivalente a que é a participação do John Textor e compensasse no pagamento do que o John Textor deve por lá. O John Textor também deve dar uma perdoada de dívida aqui, outra ali. Segundo eles, são só 34 milhões de euros que falta o Lyon pagar também. Isso não é isso que vai mover o ponteiro. Eles fazem um bem bolado para cá, fazem um bem bolado para lá. A Ares e a Kang vão para um lado, o John Textor vai para o outro. E o John Textor ele quer levar a cabo essa situação, porque ele levando a cabo essa situação, ele ficaria livre para fazer a entrada de novos sócios aqui, entendeu? E aí sim esses novos sócios poderiam aportar dinheiro. Pode até ser que os 50 milhões seja fruto de empréstimo, que nem foi lá quando o John Textor entrou. Você lembra que quando o John Textor chega assinando o contrato de 400 milhões com a SAF, primeiro ele faz um empréstimo ponte para dar liquidez imediata ao Botafogo, e depois o John Textor entra nos aportes? Pode ser que seja alguma coisa semelhante a isso. Esses novos sócios estariam dando, a juros abusivos, mas estariam dando um empréstimo ao Botafogo, pode ser, realmente pode ser, para dar liquidez imediata, resolver problemas de curto prazo aqui no Brasil, e depois da votação lá na França, depois de resolver essa questão com Michele Kang, com Ares e tudo mais, eles entram, e aí vão compensar integralizando sua participação acionária com esses 50 milhões que já foram dados, tá? Ainda assim, eu não concordo com juros, eu não concordo em dar jogadores em garantia e um monte de situação. Mas é o que temos para hoje, né? Só para te lembrar, o Tessaio e o Welch haviam chegado a Igor Bídico em outubro, após a indicação da Ares, mas a escolha final foi de Textor, que havia entrevistado outros candidatos. O Welch havia chegado para substituir Christopher Mellon no cargo de diretor independente. Com essas mudanças, Textor passa a ser o único membro do conselho diretor da Igor Bídico, que aumenta o poder dele. Então, John Textor hoje, dentro da organização da Eagle, ele está mais poderoso do que nunca. Ele que já é o majoritário, agora ele dilui o poder de voto dos outros e concentra em si. Ele segue fazendo as suas jogadas societárias para poder mandar e desmandar na Eagle e no Botafogo. Agora, dinheiro na conta que é bom, por enquanto nada. E isso precisa ser cobrado e esclarecido ao torcedor do Botafogo. Falando em transfer ban, que por enquanto não tem nada resolvido, o Textor disse que ia cair o dinheiro essa semana e o transfer ban ia ser pago, né? Hoje é terça-feira, está todo mundo com o pé atrás desconfiado, né? E está todo mundo ainda esperando. Quero muito poder trazer aqui a notícia, acabou o transfer ban, John Textor, pô, sensacional, cara. Mas por enquanto ainda nada. Então, o que a gente tem? Ao contrário, na contramão de tudo que está sendo dito, FIFA condena o Botafogo a pagar uma multa de $150 mil por atrasos na compra do Montoro. Diz Vélez, a dívida já atinge 2,8 milhões de dólares. É pouco dinheiro, cara. 2 milhões e 800 mil dólares é muito pouco dinheiro, em tese. Isso daí, o Botafogo, com o seu próprio fluxo de caixa, consegue dar conta disso sem muita dificuldade. Eu, sinceramente, só não entendo por que ainda não fizeram. A FIFA já condenou o Botafogo a pagar essa multa, né, de 150 mil dólares, dá cerca de 792 mil reais, o que é uma pena, né, porque esse é um mês de salário de jogador top, 792 mil reais, quer dizer, a gente perde competitividade por dívidas, né? Isso é uma coisa muito ruim. Quem revelou isso é o Gabriel Peornedo, que é tesoureiro do clube argentino, em entrevista à Rádio Atena Pueblo, lá da Argentina. São duas parcelas em atraso, uma de 1,5 milhão, que venceu em agosto, e outra de 1 milhão, 1 milhão redondo, tudo em dólar, que daria cerca de 5,3 milhões de reais, tudo vencido desde dezembro, né? Então é complicado. Segundo o Vélez, a dívida total do Botafogo pelo Montoro é de 15 milhões de reais. E aí a palavra aqui do tesoureiro lá do Vélez: não recebemos o pagamento de nenhuma das parcelas, recorremos à FIFA em ambos os casos.
Em relação à parcela de agosto, seguindo os procedimentos da FIFA, uma decisão foi emitida nessa semana, que passou, contra o Botafogo, que terá que pagar uma multa. Eles cobram 150 mil a mais de juros. Certos prazos legais devem ser cumpridos, a parcela vem, se você envia uma fatura, envia um e-mail solicitando pagamento, cobra 1 ou 2 vezes, existem certos processos. Quando você não recebe uma devolutiva do Botafogo, você apresenta na FIFA, e é assim que a vida funciona. O Vélez não deve, então, receber 2,5 milhões de dólares, mais multas, das quais já temos 150 mil referente à primeira parcela, ou seja, o valor total devido até esse momento são 2,85 milhões de dólares, e mais à frente há mais parcelas. O plano de pagamento inicial era de 2 anos. Pois é, né? Então, é mais uma... Cara, quando eu falo para vocês que tem 9 jogadores e tudo mais, é isso. São valores muito menores do que o Almada, tá? Nada vai ser comparado ao Almada, graças a Deus. O Almada é a grande pedra no sapato. Só que esse é um ano que eu falei para vocês, que se o John Textor não capitalizar a SAF Botafogo, pode ser um ano que a gente vai sofrer sucessivos transfer bans, tá? Não achem que é só o Almada. Tem o Arthur no Zenit, tem o Grêmio atrás do dinheiro do Nathan Fernandes, tem um monte de coisa ainda para poder aparecer, infelizmente. Beleza? Estou inventando nada, gente. É exatamente essa situação do Botafogo. O que o John Textor precisa fazer é botar dinheiro no clube. Em contrapartida, também, né, na contramão dessas notícias todas, o Botafogo aguarda o fim do transferban para fechar a contratação do ponta esquerda Enzo Gonzalez, jogador paraguaio. Informação do blog do Diogo Dantas. Né, ele que foi adquirido por 6 milhões de euros pelo clube da Premier League, o Wolverhampton. Está lá lutando para não cair, né? Mas, de qualquer forma, é um clube de Premier League. Em 2023, por 6 milhões de euros. Segundo o blog, as partes envolvidas na negociação creem que a vitrine no futebol brasileiro é interessante para todos, o que acabaria facilitando a chegada do Enzo. O Enzo tem apenas 20 anos e pode atuar pelos 2 lados do ataque, pode ser tanto ponta esquerda quanto ponta direita, que é isso que a SAF quer, né? Jogadores polivalentes que podem jogar em várias posições. Na atual temporada, ele foi relacionado para apenas 4 jogos na Premier League, mas não chegou a entrar em campo. A equipe sub-21 marcou um gol e deu 2 assistências em 9 jogos. Então é o Botafogo que segue ali na mira de contratar jovens jogadores, né? Riquelme, sub-20, Ítalo, sub-20, o próprio Kadir, que vem aparecendo, é um jogador ainda sub-20, e o Botafogo, ele não só está apostando nesses jogadores, como está promovendo agora jogadores da base também. Então, o Kadir retornou da seleção panamenha, vai reforçar o Botafogo contra o Cruzeiro. Acho até que o Kadir vai roubar a vaga do Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral parece meu irmão, um taco de beisebol. A bola bate nele e espana, é impressionante, né? Mesmo em jogos mais simples de campeonato carioca, o cara não consegue ter uma posição para chutar confortável, consegue se posicionar dentro da área. Eu dou uma cornetada no Cabral mesmo, cara. Eu esperava muito mais de um cara que fez os gols que ele fez pela Europa, né? Já trocou treinador, já trocou esquema tático, ele tá sempre lá e a coisa não anda, né, cara? É uma coisa meio que impressionante isso. E muita gente não aposta no Kadir, não, acha que é um exagero o Kadir. Eu acho que o Kadir vai acabar roubando a vaga do Cabral. Vai ficar entrando 15, 20, 30 minutos, vai começar a fazer uns gols aí, quando tu vê o Kadir vai estar titular. Se liga no que eu tô te falando. Bom, você sabe, né? Quinta-feira tem a estreia do Botafogo no Brasileiro contra o Cruzeiro. O Kadir foi titular nos últimos 2 amistosos do Panamá contra a Bolívia, em Tarija, quando fez o gol da equipe, né? Que foi o gol do empate, foi o gol do 1-0 no empate de 1-1. E ele também participou do jogo que foi a derrota, né, para a seleção mexicana por 1-0. No treino dessa segunda-feira, também teve a presença de jogadores do Sub-20 que haviam recebido folga após a Copa São Paulo. Ao todo foram 5 promovidos, né? Os laterais Cadu e Gabriel Abdias, o volante / zagueiro, né, Marquinhos, que faz as duas, e os atacantes Cauã Toledo e Arthur Isaac. O volante Arthur Novaes, que havia ficado no banco de reservas contra o Bangu no último sábado, também participou da atividade desta segunda-feira e segue como opção para Martim Anselmi, né? Então, tem essa situação aí. O Botafogo, cara, trabalha com... Eu trouxe essa notícia aqui ontem para vocês, né? O Botafogo trabalha com dois cenários. O cenário do transferban não cair, que todos vão me desculpar, é o cenário mais provável nesse momento. Desculpa o John Textor, tá? Mas até que o dinheiro caia na conta, o cenário mais provável é o transferban não cair.
E trabalha também com o cenário de transfer ban caindo. Se o transfer ban cair, cara, provavelmente fecha o Medina, provavelmente fecha o Enzo Fernandes, e a coisa vai ser mais interessante. Não caindo, é o que tem aí, mais os jogadores da base. E vão para dentro. Vai ser um ano dificílimo, mas é isso, né, cara? A gente já viu cada time do Botafogo que esse daqui chega a ser uma seleção, né? Se você for puxar na memória aí os times do Botafogo, Barrandegui, rapaz, se eu for entrar aqui nos nomes, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, vai ser uma temporada muito conturbada, por mais que esses 50 milhões caiam, vão ter outros problemas pela frente, troca de sócios, brigas societárias. Mais um dia. Mais tarde eu volto, se Deus quiser, com melhores notícias para todos nós. Um grande abraço para vocês que ficam e fui.